Os sinais da vinda de Jesus. Nós vimos que cientistas estudaram ao longo dos tempos e criaram um relógio conhecido como o relógio do Apocalipse, o relógio de juízo final. E no ano 2000, eles determinaram que faltavam 100 segundos para a meia-noite. E nós vimos que isso traz uma grande esperança para nós. Ao estudarmos a palavra de Deus, em Mateus capítulo 25, versos 6, é-nos dito que à meia-noite ouviu-se uma voz, eis aí o esposo sair ao encontro. À meia-noite. A palavra de Deus nos diz algo tão importante. Enquanto tocam as sirenes, mostrando a breve volta de Jesus, nós como povo de Deus temos que despertar, temos que aceitar o chamado, temos que aceitar o convite de Deus, para que então quando o Senhor se fazer presente nos ares, possamos nós dizer, aleluia, este é o nosso Deus. Enquanto Jesus Cristo encontrava-se no Monte das Oliveiras, junto dos seus discípulos, ele mostrou, falou com os discípulos sobre os eventos que iam acontecer antes da sua vinda. E algo tão especial Jesus disse aos discípulos, em primeiro lugar, acautelai-vos que ninguém vos engane. E nós dissemos que muitos vivem no engano, porque Satanás saiu para enganar, sabendo que pouco tempo lhe resta. Porque muito em breve, Cristo virá nos salvar. Jesus Cristo apelou aos seus discípulos, em 2 de Pedro 3,39, o Senhor não retarda a sua promessa. Amém? Irmãos, Cristo não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Conforme vimos, há alguns que dizem Jesus demora a vir. Os nossos pais pregaram, falaram, os nossos avós falaram disso. Mas hoje descansam na tumba. Cristo não veio. Mas graças a Deus, pela misericórdia e infinita graça de Deus, nós lemos. Porém, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Deus dá-nos uma oportunidade, dá-nos uma chance de abandonarmos o pecado, para que possamos ter parte, então, quando Ele estabelecer o seu reino. Hoje, queridos irmãos, nós vamos ter o outro tema tão fundamental. Vamos ver a segunda volta de Jesus. Vamos ver a segunda volta de Jesus. Os sinais mostravam claramente que Cristo virá. E hoje nós vamos estudar sobre os sinais da volta de Jesus. Mas antes de entrarmos para o estudo da palavra de Deus, eu quero convidar os irmãos a inclinar os rostos. Eu vou ajoelhar aqui para uma breve oração. Eterno Deus, eterno Pai que nos céus habitas, graças te damos e graças te rendemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos neste santo lugar, na sua casa de oração, para ouvir e aceitar o convite que o Senhor nos faz, para que possamos nos preparar para entrar no gozo quando o Senhor estabelecer o seu reino, que jamais irá passar. Conforme estudamos ontem os sinais que mostram a brevidade da sua vinda, nós vimos que tocam as sirenes, tocam as trombetas, alertando o seu povo, para que possa, ó Pai, depositar fé e a confiança naquele que prometeu, que muito em breve virei vos buscar. Esta noite queremos estudar, ó Pai, sobre a sua volta, como será, e vermos através desta carta de amor, que esse evento será visto, porque esta geração não passará, sem que todas essas coisas se cumpram. De joelhos, cabisbaixos estamos, ó Pai, porque somos indignos diante de Ti, mas através do sangue de Jesus Cristo, através da intercessão de Jesus Cristo, quero, Deus, aceitar a nossa oração, escrevendo e mantendo os nossos nomes no livro do Cordeiro, no livro da vida, para que naquela manhã gloriosa, quando o Senhor se fizer presente nos ares, possamos nós, com olhos fitos, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós oramos e te imploramos no doce nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, ao estudarmos sobre a segunda volta de Jesus,
nós percebemos que a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. A palavra de Deus, já estudarmos no livro de Apocalipse capítulo 1, no verso 3 nos diz: bem-aventurado aqueles que lêem, e bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurados aqueles que guardam essas palavras, porque o tempo está próximo. Conforme aprendemos ontem, os sinais mostram que Cristo muito em breve virá. O verso 3 confirma que serão felizes aqueles que lêem, felizes aqueles que ouvem, felizes aqueles que praticam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. E o apóstolo João continua dizendo: eis que Cristo vem com as nuvens e todo olho verá. Esta é uma grande verdade, queridos irmãos. Cristo virá com as nuvens, Cristo virá das nuvens e todo o olho o verá. Por que o apóstolo João, ele busca o detalhe de mostrar que Cristo virá das nuvens e todo olho o verá? Porque há um inimigo que vai buscar falsificar a vinda de Jesus, dizendo: eis que Cristo veio, está no lugar X, está no deserto, está no interior da casa. A palavra de Deus nos diz: não creieis nem acrediteis, porque quando Cristo vier com as nuvens e todo o olho o verá. Esta é uma grande mensagem, queridos irmãos. Até mesmo aqueles que o transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqueles que transpassaram Jesus, aqueles que participaram ativamente na morte de Jesus, eles vão ver Jesus Cristo vindo com poder e glória. Queridos irmãos, há uma grande mensagem neste verso. Existem homens que negaram que Jesus Cristo era o Rei dos Reis, que Jesus Cristo é Deus. Negaram veemente Jesus Cristo. Enquanto Jesus Cristo encontrava-se no Sinédrio, perante Pilatos, perante vários outros: és tu Cristo? Jesus respondeu: tu dizes. Mas Jesus Cristo foi açoitado, foi levado até o monte do Calvário. Ali morreu Jesus, verteu o seu sangue para nos livrar. Mas alguns que participaram ativamente na morte de Jesus, não crendo que Jesus Cristo é Rei dos Reis, quando Jesus Cristo vier na sua segunda vinda, nas nuvens, aqueles que transpassaram Jesus, aqueles que participaram ativamente na morte de Jesus, alguns vão ressuscitar para ver o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, Jesus Cristo, a quem eles negaram. Queridos irmãos, esta é uma grande mensagem para nós. Eles foram chamados, contemplaram Jesus. Jesus mostrou-lhes grandes maravilhas, grandes sinais, mas mesmo assim, eles negaram receber Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, apenas zombaram de Jesus. Estes homens surgirão para ver Jesus Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A vinda de Jesus é uma vinda literal, uma vinda pessoal, é uma vinda visível em todo o mundo. Jesus não virá em silêncio nem em segredo. Será o maior evento da história, assim disse Billy Graham, um grande pregador. As grandes descobertas já feitas no mundo, as grandes conquistas que os homens já tiveram, o homem ir à lua, não pia nem tão pouco em Jesus Cristo ter descido para este mundo ignóbil. Enquanto para os homens as grandes conquistas foram feitas, realizadas quando o homem conseguiu ir à lua, como dizem alguns. Queridos irmãos, o maior evento de todos foi Jesus vir a este mundo, morrer por nós. A sua vinda também será literal, será visível, será audível. Por isso a palavra de Deus nos diz ainda: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando o relâmpago é visto no Ocidente e se mostra no Oriente,
assim será a vinda do Filho do Homem. Não haverá segredos sobre a volta de Jesus. Não será algo para repetir no próximo programa de televisão. Não será algo para ser contado. Todo o olho o verá. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. A vinda de Jesus será literal, será pessoal, será visível e será audível. Jesus Cristo vem acompanhado dos santos anjos, tocando harpas, tocando trombetas, como nós cantamos. Breve virá. Mas agora eles cantarão um canto de vitória, acompanhando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Uma vinda literal, pessoal, visível e audível, assim como Jesus Cristo participou, esteve com os seus discípulos, viveu com os seus discípulos, compartilhou vários momentos com os seus discípulos. E lá no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo falou aos discípulos os sinais do fim do mundo e da sua segunda vinda. Este era o pensamento e era a preocupação dos discípulos. Quando, Senhor, e que sinais haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? Jesus Cristo narrou aos discípulos, falou todos os eventos que iam ocorrer no mundo, até o dia em que ele aparecerá nas nuvens com poder e grande glória. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, quando ele ascendia ao céu, os discípulos, queridos irmãos, diz a palavra de Deus, em Atos capítulo 1 nós lemos, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco. Enquanto os discípulos contemplavam Jesus Cristo subindo para o céu, apareceram 2 varões, 2 anjos vestidos de branco. Jesus Cristo foi em secreto? Querida igreja, Jesus Cristo subiu ao céu em secreto? Jesus Cristo foi sequestrado, como dizem alguns? Vocês sabiam que os judeus estão à espera da vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda de Jesus? Porque eles não acreditam no que a palavra de Deus está a dizer. Eles dizem que Jesus não morreu e Jesus não foi para o céu. Mas na cruz morreu um discípulo sósia. O que é um discípulo sósia? Dizem que Jesus tinha um discípulo parecido com ele. Então foi este que foi morto na cruz. E Jesus Cristo foi roubado em secreto. E assim desapareceu. Quando os discípulos viam Jesus Cristo subindo, os anjos apareceram, confortaram os discípulos. Enquanto Jesus era levado nas nuvens. Queridos irmãos, a palavra de Deus é um tesouro para nós. Revela-nos segredos eternos. Diz ainda, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Foi em segredo Jesus? Da mesma forma como eles viram Jesus subindo, ele virá. Uma vinda visível, uma vinda literal, uma vinda pessoal e uma vinda audível. Como presenciaram os discípulos quando Jesus Cristo era levado para o céu. Não será secreto, como alguns dizem. Não será um evento para ser televisionado e ter a oportunidade de repetir no dia seguinte. Porque todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Assim é nos dito na palavra de Deus. Enquanto os discípulos olhavam, os varões Galileus, por que olhais para o céu? Aquele a quem viste subir virá outra vez, assim como viste subir. Significa que Jesus Cristo subiu em corpo físico, virá em corpo físico, não em espírito, como muitos têm dito e têm ensinado. Que Jesus Cristo já veio, mas veio em espírito, apenas sinta ele na sua vida. Jesus Cristo virá corpo, como ele foi levado ao céu, em corpo. A palavra de Deus, queridos irmãos,
nos fala e nos mostra a grande esperança. Aqueles que desceram, aqueles que descansam no sono, na bendita esperança, breve volta de Jesus. Quando Jesus Cristo vir com seus santos anjos, com o som da trombeta, já dissemos que a vinda é audível, visível, pessoal. A palavra nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, porque o mesmo Senhor descerá com alarido e com a voz de arcanjo. É audível ou não é audível, queridos irmãos? Visível e audível. Virá com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que viveram e dependeram e colocaram a sua fé em Cristo Jesus, amaram, viveram de acordo com esta carta de amor e pelas intemperanças da vida, desceram à sepultura. Mas os seus nomes estão escritos no livro do Cordeiro. Quando Cristo então descer, esses vão ressurgir em primeiro lugar. Farão parte na primeira ressurreição. Apocalipse nos diz, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque reinarão com Cristo, quanto tempo? 1000 anos. Amém? Mas a palavra de Deus não termina aí. E nós, que ficarmos vivos. Vamos ver o que diz a palavra de Deus ainda, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. O que vai acontecer conosco, irmãos? Nós seremos arrebatados juntamente com eles. Quem eles? Aqueles que morreram, que fazem parte da primeira ressurreição, juntamente conosco, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Formamos um grupo e seremos levados para encontrar o Senhor nos ares. Esta palavra, encontrar o Senhor nos ares, nos mostra que Cristo, na sua segunda vinda, não pisará em terra. Jesus Cristo não vai ser visto andando em terra, mas o falso Cristo, ele vai andar na terra, enganando as nações, enganando os reis da terra, que compram suas mercadorias, que bebem seu vinho, que se prostituem com Satanás. Jesus Cristo vem com poder e glória nas nuvens para buscar os seus. Nós seremos arrebatados juntamente com eles. Já falávamos anteriormente. Não está sendo falado aqui do arrebatamento secreto. Arrebatamento é o ajuntamento, o chamado de Deus. Aqueles que viveram e amaram e guardaram os mandamentos de Deus. Os mortos ressuscitam em primeiro lugar, juntos com os vivos que obedecem aos mandamentos de Deus, serão arrebatados, chamados para encontrar o Senhor nos ares. Não trata-se de arrebatamento secreto. Por isso já dizíamos, os que dizem que arrebatamento é um arrebatamento secreto, onde estiverem dois, um será levado e outro será deixado, significa que Deus é um criminoso. Significa que Deus é um sequestrador, porque Ele leva pessoas sem a sua vontade. E os familiares ficariam preocupados procurando alguém que desapareceu, sem nenhuma razão. Mas a palavra arrebatados significa serão levados, chamados a encontrar o Senhor nos ares. E nos diz continuamente a palavra de Deus. No momento, e no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Queridos irmãos, nós seremos transformados. Por que razão? Não experimentamos a morte. Mas os que morreram, eles já ressuscitam transformados. Amém, igreja? Amém. Acho que nós não entendemos. Pelos intempéries da vida, alguns cresceram, viveram e foram à tumba
com deficiências, mas no ato da ressurreição, ressuscitam revigorados, transformados. Mas nós, que estamos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, para que então tenhamos corpos incorruptíveis, corpos que não mais passarão, para que possamos crescer e atingirmos a estatura de Cristo. 1 Coríntios é nos dito, 1 Coríntios 15, dos versos 52 e 53. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Há alguém dentre nós que é imortal? Não. Mas quando Jesus Cristo estabelecer um reino que jamais irá passar, isto que é mortal vai se revestir da incorruptibilidade. Significa um corpo que jamais vai experimentar a morte. Porque este é o primeiro plano que Deus tinha ao fazer o homem. Deus criou os céus, a terra, o mar e todas as coisas que existem. No sexto dia, Ele fez o homem, segundo a sua imagem e semelhança. Era a intenção de Deus que o homem vivesse eternamente, obedecendo os seus mandamentos. Uma vez que o homem desobedeceu, Cristo se ofereceu para que nós pudéssemos ter a chance de reconciliar-se mais uma vez com o Pai. Quando Jesus Cristo vier com poder e glória, aqueles que aceitaram a proposta de Deus terão a chance do primeiro plano, a primeira menção, receber um corpo incorruptível, o que é mortal se revestir da imortalidade. Então viveremos para todo o sempre. Eu desejo fazer parte desta classe, dos que vão viver eternamente num mundo de felicidade, sem pecado. É um grande privilégio que Deus está fazendo para nós. Viver é bom. Ninguém deseja a morte. Mas por causa do pecado, como Paulo escreveu, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Cristo virá. E Cristo não virá sozinho. Ele vem acompanhado dos seus santos anjos, tocando trombetas, harpas. Esses anjos têm um trabalho muito importante. Eles chamam os gemidos de Deus que desceram da sepultura, para a sepultura. Eles ajuntam o povo de Deus, separam o povo de Deus dos ímpios que temem a segunda vinda de Deus. Irmãos, nós vamos trabalhar esse assunto. Vede o Senhor, vem com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e para condenar todos os ímpios. Jesus Cristo vem com os seus santos anjos. Ele vem acompanhado com os seus santos anjos. São esses anjos que ajuntam o povo de Deus. Os que desceram à sepultura são ajuntados através desses anjos para formar um único grupo. Nós falamos aqui num dos dias, quando alguém nasce, Deus comissiona um anjo para te guardar e te guiar. Esse anjo registra cada passo que tu dás, registra cada palavra que tu ditas, registra todas as ações da nossa vida. Quando alguém vai à sepultura, esse anjo sela este livro e volta para o céu e diz que está feito, esperando aquele grande e terrível dia, quando então o Senhor se manifestar nos ares. Os mesmos anjos que acompanharam esses seres humanos, os mesmos anjos que acompanharam as pessoas que desceram à sepultura, são os mesmos que dizem: saiam, 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 benditos de meu Pai. E os que ouviram a palavra de Deus e viveram de acordo com a palavra de Deus, ouvindo os seus próprios anjos proclamarem: saiam, eles saem. Assim aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu numa sexta-feira. No sábado, descansou, segundo a lei. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é dia de descanso, dia do Senhor teu Deus. Jesus Cristo fazia todas as obras de maravilhas. Ele fazia a obra médico-missionária. Curou mais e pregou menos. Jesus, morto na sexta-feira, no 7º dia, descansou. Mas pela manhã, Jesus Cristo ressurgiu. Quem chamou Jesus?
um anjo do Senhor foi visto voar, que guardou a tumba de Jesus. E naquela manhã, sai Jesus. Viram a pedra revolver-se, os guardas temeram. O anjo do Senhor. Sai Jesus. E Jesus saiu da tumba. Assim aqueles que desceram para a sepultura, naquela manhã, os santos anjos de Deus, saiam, benditos de meu Pai. Muitos vão ressurgir. Irmãos, a palavra de Deus dá-nos uma força, dá-nos uma coragem de olharmos com grande esperança, porque Cristo prometeu que virá, os sinais foram vistos e nós vemos. Jesus virá e não falhará. É-nos dito, Mateus 13, 49. Assim será o fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os vivos. Amém? Irão separar os maus daqueles que são justos, que vivem, guardam os mandamentos de Deus. Irmãos, enquanto nós estudamos a palavra de Deus, enquanto nós buscamos compreender a vontade de Deus, enquanto nós queremos endireitar as nossas veredas, queremos entregar o nosso coração a Deus, há quem nega esta verdade, há quem nega e perde a oportunidade de reconciliar-se com seu Pai. Naquele dia, quando Cristo voltar, aqueles que não aceitaram esta mensagem, aqueles que não buscaram viver em harmonia com os mandamentos de Deus, sofrerão, chorarão, irão procurar lugares para se esconderem, lugares isolados, lugares obscuros da terra, porque não se prepararam para aquela manhã gloriosa quando Cristo se manifestar. Eu costumo dar um exemplo. Imagine que você está na rua, 0 horas de madrugada. Provavelmente você perdeu o transporte que lhe leva para casa. Então você está caminhando agora para casa, 0 horas, e você tem uma faca no bolso, esqueceu um fósforo que acendeu o lume em algum lugar, e você tem um martelo na pasta porque estava a trabalhar nesse dia, e tem chaves de fenda na pasta porque estava a trabalhar nesse dia. Irmãos, a faca você usou para talvez cortar laranjas, maçãs, mas são 0 horas. Você está andando na rua. A pergunta é, teria a ousadia e a vontade naquela noite de se encontrar com polícias enquanto caminha? Seria o seu desejo encontrar-se naquele dia com polícias e exigissem BI ou revistassem a sua mochila? Seria essa a sua vontade? A faca era para esfaquear alguém? Não. O martelo era para martelar alguém? Não. O fósforo era para acender cannabis, cigarros? Não. Irmãos, assim será quando Jesus Cristo vier com poder e glória. Aqueles que não se prepararam, que não amaram a sua vinda, esses chorarão, se lamentarão, por estarão numa condição contrária à vontade de Deus. É assim que diz a palavra de Deus. Então aparecerá um sinal no céu do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E muitos deles dirão, caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Por que eles dizem isso? Porque não se prepararam, ouviram a mensagem de Deus e não viveram de acordo com a mensagem que ouviram. Ouviram o último convite de Deus, não viveram de acordo com o chamado que Deus fizera. Eles buscarão se esconder nos rochedos, nas cavernas. Esconda-nos daquele, porque eles não viveram de acordo com a proposta que Deus havia dado a eles. Diz-nos ainda, esconderam-se nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes, aos rochedos, caí sobre nós, caia sobre nós. Nesta noite, querido irmão, aceita o chamado de Deus,
Saiba que os sinais se avistam como um chamado de Deus. A natureza está clamando. Tocam as sirenes no céu como um alarme de emergência para que nós possamos ouvir e aceitar o chamado de Deus. Nós temos que viver de acordo com os mandamentos. Temos que aceitar a mensagem de Deus, entesourar no nosso coração, porque o dia e a hora da vinda de Jesus ninguém sabe. A salvação, a mensagem, a aceitação deve ser hoje, porque ninguém conhece o dia de amanhã. Mas se nós aceitamos Jesus Cristo hoje, temos a certeza